E aí, galerinha, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui novamente. Vamos começar o nosso novo conteúdo online, tá bom? Feito com muito carinho, com muito amor, com muita atenção, certo? Então, aproveitem, tirem dúvidas, saibam que eu sempre estou disponível. Vocês sabem que eu sempre fico lá, perturbando vocês nos grupos para que você me envie a atividade, para que você assista o conteúdo, tá bom? Então vem comigo, vai pegar seu material, você sabe que o material é indispensável, tá? Para que você consiga acompanhar direitinho, você precisa ler o material. Então vai pegar lá o seu enquanto eu vou botar o meu. Vamos lá, todo mundo, tô esperando agora nesse momento. Gente, então hoje, né, nós vamos trabalhar, já tinha dado essa previsão para vocês no nosso último conteúdo, né, vocês já sabiam que a gente ia trabalhar, mas a gente vai falar um pouquinho sobre choque elétrico. Então, todo mundo já passou por uma situação de choque elétrico, todo mundo já teve um acidente com choque, né, seja aquele choque pequenininho, ou seja, um choque maior, né, ou conhece alguém, professora, eu conheço alguém que teve, né, uma mão amputada, que queimou o dedo, enfim, muitas coisas acontecem, certo? E até que, infelizmente, chegou a óbito, tem muitos casos de choque elétrico que matam a pessoa, tá? E aí é importantíssimo que nesse módulo que nós estamos, a gente trabalhe choque elétrico, porque é uma situação de primeiros socorros, é uma situação de urgência, de emergência, e eu tenho que saber intervir, tá? Então, onde eu encontro tudo sobre esse nosso conteúdo e onde eu vou precisar fazer a leitura prévia para depois vir aqui. É muito importante isso, tá? Lá no nosso capítulo 5, como está aí para vocês, a partir da página 31 eu vou encontrar esse capítulo, certo? Então, é importante que vocês não deixem para depois, já pega o material, já ficha, já folheia, já grifa, né? Já faz um resumo e já assiste aqui para contemplar tudo e você ficar por dentro de tudo, certo? Então, vem comigo que vai começar. Vamos lá? Então, você sabe o que fazer em situações de choque elétrico? Então, o que fazer? É isso que a gente vai ver hoje, certo? Então, nós vamos aprender o que causa, mas também o que eu preciso fazer, certo? E aí já vem uma definição muito importante, certo? O que é que o choque ele pode causar? Certo? E o que é o choque? Gente, o choque elétrico nada mais é do que uma passagem de corrente elétrica pelo corpo. Então, vai passar lá através de um fio, através de um local que você pegou que não sabia, de um fio desencapado, de um eletrodoméstico, de algo, carregador de celular, enfim. Você vai ter contato com algum objeto, alguma fonte elétrica, que essa energia ela vai ser transferida daquele fio, daquela fonte elétrica e vai passar pelo seu corpo. E aí, o que é que causa essa passagem de corrente no nosso corpo? Ela vai causar abalos musculares, por isso que tem um tremor, por isso que puxa ou empurra a pessoa, né? A gente coloca o dedo, sente aquele abalo, aquele tremor. Então, é isso que a corrente elétrica ela vai causar no corpo da gente, tá? E aí, é muito importante que a gente saiba intervir nessas situações. Quais são os fatores importantes que vão ser primordiais para a gente saber da gravidade desse choque, saber como o paciente pode ficar? O tempo, né, é muito importante. Então, quanto mais exposto ele vai estar àquela corrente elétrica, maior vai ser a probabilidade de complicações, certo? Então, é diferente de um choque que dura 10 segundos e um choque que dura 1 minuto. Certo? Isso pode aumentar o grau de gravidade. A frequência da corrente elétrica, então, se tiver uma frequência muito alta, né? For um eletrodoméstico que puxe muita corrente, pode aumentar a consequência, porque vai ter muita corrente ali, né? Vai estar puxando mais energia e você for um fio de alta tensão, por exemplo, né? A consequência é bem maior do que a gente lá ter um acidente com um fiozinho lá de um, sei lá, um carregador, algo mais tranquilo, certo? Aonde a corrente vai percorrer no corpo, então o percurso da corrente é importante, né? É bom que a corrente ela não passe na parte do tórax, certo? Que é a região onde tem o coração e é onde pode causar uma parada cardíaca. Então esse percurso é importante. A intensidade do choque, né?
as condições do indivíduo. Então, já é um indivíduo que já tem uma doença prévia, que já tem, por exemplo, um marca-passo, uma doença cardíaca, ou já tem uma disfunção renal. A gente vai ver que o rim pode ser atingido com choque elétrico. Então, já tem alguma doença prévia, né? Ou algum objeto implantado, como marca-passo. Isso pode complicar mais ainda a situação do paciente, tá? Se for um paciente já idoso, debilitado, com outras doenças também, isso influencia, tá? Criança também, porque a superfície corporal da criança é menor, então o corpinho é menor, e aí a corrente vai chegar com bem mais intensidade, né? Porque tem pouco espaço para se distribuir, diferente do choque no adulto, que tem local para se distribuir, porque o corpo é maior, tá? E, como eu já tinha falado, ó, atenção ao uso de próteses e marca-passos, né? Então, o paciente tem uma platina, né, porque fraturou o fêmur, aí tem lá parafuso, ou usa uma prótese porque perdeu uma perna, ou marca-passo. Isso também pode complicar a situação na hora do choque, e é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, certo? Quais são os sintomas, gente? O principal sintoma que todo mundo que já levou um choque sentiu é o tremor, né? É aquela coisa que faz a gente retirar rapidamente o dedo ou o braço no local em que a gente está levando o choque. Mas existem sintomas sistêmicos, tá? Então, o choque pode causar sintomas no corpo inteiro. Quais são esses sintomas? Trouxe aqui os principais, tá? Então, mal-estar, angústia, náusea, né? Pode chegar até a vomitar, as câimbras musculares, que é aquele tremor muscular na extremidade, parestesia, que é a dormência na região. Isso é muito comum também, até no choque pequeno. A gente sentir essas dormências, né? Sentir que aquele local lá tá dormente, certo? Ardência, a pele ficar um pouco insensível, que faz parte da dormência, né? A gente botar lá onde levou o choque, não sentir o toque, ou arder, isso pode acontecer, certo? Distúrbios visuais, cãibras, cefaleia, que é a dor de cabeça, tá? Então, pode dar dor de cabeça. Vertigem, então o paciente fica tonto, confuso, isso pode acontecer também. Falta de ar e arritmias cardíacas, até podendo evoluir para uma parada cardíaca, certo? Então, pode causar tudo isso. A arritmia, gente, é quando o coração lá fica descompassado, certo? Então, ele não tá batendo da maneira rítmica como ele deveria bater, tá? Pode causar taquicardia, né? Que é o aceleramento do coração. Então, a gente fica lá com os batimentos acelerados por causa do choque, tá? Tanto pelo medo, na hora do momento, quanto a própria corrente que está passando no corpo, que pode alterar os batimentos cardíacos. Quais são as principais complicações, gente? Então, a principal complicação é o aquecimento da região em que está recebendo o choque. Então, a parte que está recebendo o choque, toda a musculatura, o órgão em si, o sangue daquela região, ela vai ser aquecido. E isso pode causar queimaduras internas, que às vezes são muito mais graves do que as externas, certo? Então, literalmente o órgão, o sangue do paciente pode pegar fogo, né? De tão aquecido que fica se a corrente passar por aquela região. Então, pode causar queimaduras, pode causar PCR, que é a parada cardiorrespiratória, problemas de memória, problemas mentais, problemas renais, prolapso do órgão, né? Um órgão pode sair para fora. Então, gente, as consequências são inúmeras. Eu trouxe essa tabelinha aqui, né? Que resume as principais para a gente entender. Então, os efeitos e as causas, né? Então, transtornos cardiovasculares, né? A causa, por que o choque causa isso? Porque o choque elétrico, ele vai afetar o ritmo cardíaco. Então, como ele vai mudar lá a maneira que o coração bate, isso pode complicar uma situação e levar o paciente a ter ataque cardíaco, arritmia, um infarto, e isso leva à parada cardíaca. Então, é comum, sim, que nesses casos o paciente possa infartar após um choque ou ter uma parada após o choque, porque o choque ele vai interferir no ritmo cardíaco, certo? Queimaduras internas, como eu já falei, a energia dissipada é muito grande, né? Então pode causar coagulação do sangue, carbonização da pele. As queimaduras externas, porque tem lá, né, uma região que está sendo aquecida, então não é fogo propriamente dito, quando não pega fogo, porque às vezes o choque, se uma descarga elétrica muito intensa, pode até causar um incêndio, né? E pode pegar fogo na pele do paciente, na região em que ele está levando o choque. Então, vai causar essas queimaduras externas.
E outros transtornos, né, como transtorno auditivo, então perca um pouquinho da audição, transtornos renais, como eu já falei, transtornos nervosos, o paciente pode ficar com déficit visual às vezes, né, não é tão comum, mas pode acontecer, mas déficit auditivo é muito comum, déficit neurológico, né, piorar uma doença psiquiátrica que ele tenha, então são consequências bem extensas, que claro, não é todo choque que vai causar isso é muito importante que se diga, são só os choques mais graves, né? Choques em que o paciente vai realmente ter uma gravidade maior porque a intensidade foi muito grande, não é aquele choquezinho que a gente leva, né? Que todo mundo já levou aqui, que só fez retirar o dedo, não se preocupe que não vai complicar para isso, mas foi um choque intenso, aquele pessoal que trabalha com eletricidade, né? Que vive mexendo em fio, ou se um próprio paciente nosso, enfim, sei lá, tiver contato com alguma dessas coisas, pode complicar, certo? Então, aqui eu trouxe só pra gente entender um pouco dos efeitos, como eu já falei, né? Pode causar complicações, como contração muscular, queimadura, fibrilação e morte. Quanto mais tempo o paciente tiver no choque, que é essa primeira tabela aí, mais os resultados são difíceis. Então, até 4 minutos de exposição à corrente elétrica, a probabilidade de, no socorro, o paciente sobreviver é de 50%. Até 5 minutos cai para 25%. E até 6 minutos cai para 1%. Né? Então, quanto mais rápido o socorro, melhor. E como é que a gente faz o socorro, gente? Primeira coisa, vocês têm que entender que a gente tem que se preservar como socorrista. Então, se eu estou numa cena em que eu vou prestar um socorro, primeiro, o meu cuidado, né? Lembra lá dos mandamentos do socorrista que a gente falou? Primeiro eu, segundo quem está me ajudando, a minha equipe, terceiro o paciente. Para isso, a gente tem que entender que enquanto o paciente estiver levando o choque, eu corro o risco de levar o choque também. Então, se ele ainda estiver lá pregado na corrente, segurando, a gente sempre, em situação de choque, tem que procurar a chave geral. Então, saber no espaço em que nós estamos. Por isso que é muito importante, na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, a gente saber onde é que está lá o medidor, por exemplo, né? A chave elétrica que desliga o circuito elétrico daquele espaço. Porque se a gente for lá, tentar segurar a vítima e ela ainda estiver levando o choque, a gente vai ficar lá pregado junto e aí vão ser duas vítimas, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, sempre chegou para trabalhar no ambiente, procura saber onde é a chave geral, onde é o medidor daquela região, para a gente desligar aquela chave. Então, a primeira coisa é isso, né? Tentar desligar a eletricidade que está passando no corpo do paciente. Fez isso, aí a gente vai ter contato com esse paciente, certo? Caso eu não saiba onde é a chave geral, não tenho noção, estou chegando agora, é preferível que a gente não se exponha ao risco. No máximo que eu posso fazer, como a gente tá vendo aí nessa figurinha aqui, ó, a senhora está tentando, né, ver como a vítima está com um material isolante. Então, ela subiu em um local isolante, um material com borracha, às vezes alguns literaturas trazem até subir em pilhas de jornal. Eu não indico tanto, porque o papel ele deixa passar a eletricidade, se for muito forte, você vai levar o choque, tá? E tentar afastar o paciente com cabo de vassoura, alguma coisa desse tipo. Lembrando, se a gente for usar um material de madeira, lembre que madeira absorve água. Então, se for um cabo molhado, não presta, certo? A gente não pode utilizar. Tem que ser algo seco, tá? Eu realmente acho que a melhor medida é tentar desligar a chave geral, que é a primeira coisa que a gente tem que fazer. No caso, a gente não conseguir, a gente pode tentar essas manobras, mas com muita cautela, gente. É melhor ligar para o primeiro socorro, para o bombeiro, para a SAMU, para tentar vir fazer esse socorro, certo? Fez isso, desligou a chave geral, o paciente já está lá sem risco, você já consegue ir até ele sem se colocar em risco, a gente vai avaliar se aquele paciente está em parada ou não, né? Então, se ele está respirando, se ele tem batimento, mas está desmaiado, a gente espera chegar o primeiro socorro, né? Não faz nada, no máximo lateraliza a vítima, porque se vier vômito, alguma coisa, para ele não se engasgar. Tá? Mas se a gente chega e não tá respirando, não tem batimentos, tem que começar a massagem cardíaca, que a gente vai aprender a fazer, certo? Então, esses são passos importantes pra gente aprender a fazer isso. Então, parou, desligou a chave geral, vai ver, tá respirando, tá falando, tá conversando, ótimo, não tá, vê se tá respirando, se tem batimento. Não tem, tem que fazer massagem cardíaca, certo? Lembrando também que a gente pode auxiliar nos cuidados das queimaduras. Então, se a gente percebe que tem queimaduras, que o paciente está com a queimadura, a gente pode intervir ajudando ali, certo? Então, a gente pode lavar aquela região, cobrir com pano úmido, se for uma queimadura muito extensa, cuidado pra gente não botar nada seco em cima, porque vai pregar, vai doer. Então,
O auxílio às queimaduras podem ser feitas com água corrente e, se for uma queimadura extensa, levar ao pronto-socorro. Se não for, a gente fica com os cuidados em casa, né? Pode usar a sulfadiazina de prata, que a gente viu lá no nosso conteúdo anterior, certo? Que é uma pomada muito utilizada. Sempre fazer curativo úmido e hidratar o paciente, oferecer água e tudo mais, tá? Então, é isso, gente. Desliga a chave geral, vê se o paciente está em parada, se tiver, reanima. Lembra sempre que, antes de tudo isso, a gente não faz nada sozinho, então tem que pedir socorro, tá? É muito importante que a gente saiba acionar o serviço de urgência quando é necessário. Beleza, gente? Por hoje era só, tá? Lembrando, os nossos exercícios de fixação são muito importantes. Vocês estão vendo que agora ficou por formulário, ficou mais fácil, mais acessível, né? Todo mundo tá gostando, que bom. Só clica e envia, pronto, não precisa mais daquela confusão. No nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre animais peçonhentos, sobre cobra, escorpião, acidentes com esses animais. Como eu faço, certo? Então, tema importantíssimo, porque todo mundo já teve contato com um animal desse e ficou, meu Deus, e agora? O que fazer, certo? Então, eu aguardo vocês. Até a próxima. Estudem, meu povo, estudem. Peguem material, vão revisar, façam o nosso exercício. Beijão, até a próxima.